Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer, que alegria te encontrar aí mais uma vez. Muito obrigado a você que já acessou esse canal. Hoje nosso som está restabelecido, né? Nos últimos 3 estudos nós tivemos um problema no nosso microfone, parou de funcionar, mas voltou. E nós já estamos juntos aqui novamente com a qualidade de som melhor. Obrigado a você que acompanhou os estudos mesmo com o som não muito bem, né? Nós estamos aqui em estudos sequenciais, não é? Já mais ou menos mais de 150 dias, né? Só estudando 1 Coríntios, e tem sido muito proveitoso esses estudos. A gente vai dar sequência hoje. Quero mais uma vez agradecer você que nos acompanha, você que comenta os vídeos, compartilha, você que se inscreveu. E se você não fez isso ainda, faça um prazer ter você sempre aqui conosco. Nós estamos juntos estudando a Bíblia, né? Como eu disse, versículo por versículo. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Muito bem, hoje nós vamos seguindo o capítulo 10, 1 Coríntios 10. Hoje nós vamos nos deter apenas no versículo 23. É um versículo muito conhecido da Bíblia, um versículo que grande parte dos cristãos conhecem ele de cor, não é? E a gente está falando sobre o uso da liberdade cristã, né? Paulo está falou e nós fechamos aqui um bloco falando que a experiência deve ser balanceada com precaução, que não é porque você teve experiência com Deus que você já pode agora ficar tranquilo, achar que está tudo resolvido, não é? Pode relaxar, baixar a guarda, brincar, e estudamos bem sobre isso nos últimos dias. Hoje Paulo vai começar um bloco e vai desse versículo 23 até o 33, falando que a liberdade cristã ela também precisa ser balanceada com a responsabilidade. Nós temos a liberdade cristã, mas eu preciso ser responsável dentro dessa liberdade cristã, para não ser pedra de tropeço para outro, para não criar problema para o próximo, né? Porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos no meio das pessoas, e eu preciso olhar o meu testemunho para não ser pedra de tropeço, para não prejudicar outras pessoas dentro da liberdade cristã. E então vem esse versículo clássico aqui do capítulo 10, o verso 23, que diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse versículo, Paulo enfatiza bem a questão da liberdade cristã, né? Paulo está dizendo para nós termos cuidado com essa liberdade. Para quê? Para que ela não seja motivo de tropeço na vida de outros irmãos. Ele vai dizendo tudo é lícito. Ele fala 2 vezes nesse versículo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Você pode ter a sua liberdade. Nós temos a liberdade cristã. Mas se essa liberdade for tropeço na vida do seu irmão, isso já é pecado. Então, é lícito, mas nem tudo convém. Paulo disse lá no capítulo 8, no verso 9, nós já até estudamos aqui em outros momentos, capítulo 8, verso 9, Paulo diz assim: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Então, a sua liberdade, ela não pode ser um tropeço para aqueles que são mais fracos. E Paulo reforça essa ideia agora dizendo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Em momento algum, Paulo negou a liberdade do crente maduro, desfrutar dos privilégios em Cristo, daquele crente que tem maturidade, entende o que prejudica, o que não prejudica, o que é certo, o que não é. Paulo não nega isso quando ele diz todas as coisas são lícitas, mas tem algumas atividades que podem causar tropeço para os irmãos mais fracos. Irmãos, isso é muito importante, e Paulo volta a tratar esse assunto, e nós voltamos aqui, uma pelos estudos expositivos e outras pelo grau de importância de nós entendermos isso, de nós sabermos que nós temos coisas na nossa vida que isso é lícito, que não é errado, mas eu preciso muitas vezes não fazer, e eu preciso estar atento para não causar tropeço na vida de outros irmãos mais fracos, outros irmãos que têm a fé mais frágil. Versículos 11 e 12 lá do capítulo 8, Paulo disse assim: e assim, por causa do teu saber,
perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, e é contra Cristo que pecais. Irmãos, a maturidade equilibra a liberdade com a responsabilidade. Quando eu paro de olhar para um irmão mais fraco, para alguém que às vezes vai se escandalizar com a atitude minha, e eu fico dizendo, não, porque eu sei que isso não é problema e para mim eu posso fazer, porque você está escandalizando, pecando contra um irmão mais fraco. E Paulo diz lá no versículo 9 do capítulo, no versículo 12 do capítulo 8, ele vai dizer, você está pecando é contra Cristo fazendo isso. Então, eu preciso entender, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas que você sabe que não é errado, você sabe que não tem problema, mas você não vai fazer por causa de algum irmão que vai se sentir escandalizado com isso. Irmãos, isso não é você perder sua liberdade cristã, isso não é você se tornar escravo da opinião do outro, nada disso. Isso é uma demonstração de amor, isso é uma demonstração de maturidade sua. E eu falo, quantas vezes eu na minha vida mesmo tenho tido essa experiência, tem coisas que eu sei que não tem problema, eu sei que não é pecado, mas se escandaliza, se vai prejudicar, se vai causar pedra de tropeço para um irmão mais fraco, mais débil na fé, o que eu faço? Eu evito fazer, não tem nenhum problema. E nós precisamos estar atentos a isso na nossa vida, na nossa liberdade cristã. Tem coisa que é lícito, mas que não convém fazer, para não ser escândalo na vida do meu irmão, para não ser escândalo para a vida da igreja, para não ser pedra de tropeço na vida de muitos. Então, a gente deixa, sabe? A gente deixa outro fazer, deixa de fazer. E isso é tão bom, isso é um sinal de maturidade, que isso possa ser visto na nossa vida, que nós possamos entender a liberdade cristã com responsabilidades. E a gente vai seguir falando isso nos próximos dias aqui, o Senhor assim permitindo. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar. E a gente segue falando aqui sobre esse tema ainda. Um tema tão importante, recorrente, e a gente precisa falar sempre nele aqui. Até lá, Deus te abençoe.